Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, queridas irmãs. Convidamos a todos que estejam junto conosco a poderem iniciarmos os nossos trabalhos, estarem junto conosco, mais próximos possível, para que nesse calor humano a gente consiga irradiar melhor uns aos outros. É com alegria que em mais uma noite, em mais um domingo especialmente cível a nosso país, especialmente importante e de especial atenção a nós espíritas, pela necessidade de vibrações, orações, vigilância diante de tantas conturbações que podem ocorrer pela data que prezamos hoje. O importante é que mantenhamos os corações calmos, a confiança e a fé em Jesus, em Deus, nos seus desígnios divinos, nas suas leis, e que possamos, então, seguir adiante nos nossos trabalhos. Tá? Para que a gente possa, então, iniciar as tarefas da noite, faremos uma breve oração inicial, a fim de que a gente possa, então, passar a palavra ao nosso querido amigo Max. Convido a todos a fecharem os olhos, a orarem, para que a gente possa se concentrar. Querido Mestre Jesus, elevamos o pensamento em prece, buscando a Tua presença amiga em nossos pensamentos, vibrando com o coração cheio de alegrias. A Sua figura de braços abertos, sorridente, nos aparece num convite amistoso, para que todos possamos abraçá-lo e, junto ao Teu colo, trabalhar as Tuas pregações divinas e as Suas promessas. Venham a mim, vós que estáis aflitos. Venham a mim, todos vós que sofreis, eu vos aliviarei. Que possamos caminhar ao nosso Mestre, levando os nossos corações de encontro ao dele, através do seu exemplo de amor, de caridade, de benevolência, de paz, trabalhando em nossos corações e em nossas almas as características e qualidades morais ainda necessárias em nosso espírito, trabalhando igualmente para que as dificuldades e limitações que ainda carregamos séculos a fio sejam gradualmente labutadas, sejam gradualmente transformadas no homem novo, qual o nosso Mestre nos conclama. É assim, então, que agradecidos pela noite, pela oportunidade, por mais este momento, agradecidos a Deus nosso Pai, pela sua misericórdia infinita em nossas vidas e confiando, Pai, em Ti e em Teus desígnios, que damos início a mais uma reunião deste domingo, dando graças a Deus. E que assim seja. Então, queridos amigos, a fim de passarmos a palavra, Max Lânio, companheiro querido e já de longa data da nossa casa, que traz sempre temas tão importantes e relevantes às nossas reflexões, mais uma vez se dispõe a vir até nós, presencialmente, né, Max? Que é melhor ainda, e nos trazer o tema sobre a depressão, a infância, a adolescência. É tema tão pungente na sociedade, nas famílias, e que, com certeza, a explicação da doutrina espírita nos traz o entendimento, o esclarecimento e também as diretrizes e o consolo
para que possamos seguir cada vez mais adiante. Max, a palavra é com você. Seja muito bem-vindo novamente. Que Jesus lhe abençoe. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. O tema que nós elegemos para o nosso encontro de hoje é um tema complexo, é um tema permanente na sociedade ordiena e, sobretudo, é um tema que causa muito mal-estar, tanto naqueles por quem essa doença chega, como com aqueles que são vinculados ao que esta doença vem. A depressão é uma avassaladora enfermidade e que nós ainda não sabemos, dentro do contexto acadêmico, erradicá-la definitivamente. Nós hoje lidamos com ela, mas não erradicamos, porque nós vamos ver que a erradicação dessa doença transcende o conhecimento acadêmico. Mas o pior que acontece conosco é quando um filho nosso, de qualquer idade, é acometido por esses dolorosos processos dessa doença do comportamento. E aí, como lidar com isso? Como ajudar uma criança que ainda não entende as explicações que um adulto poderia absorver? E é sobre isso que nós queremos conversar um pouco hoje, para que nós possamos nos preparar, porque se tem uma coisa que nós vamos aprender com a doutrina espírita é que tem nenhum de nós e nenhum de nossos filhos estão livres de serem portadores desta doença que, como um relógio cronometrado, pode vir à tona desde os 5 anos até os 50, 70, 90, não tem idade. E nós vamos entender por quê. Mas para isso nós vamos entender primeiro o que é essa tal de infância. Porque essa infância, ela é a base do conhecimento que nós precisamos ter para compreender como lidar com a adolescência e, seguramente, como lidar com a depressão em ambos. Então, a primeira pergunta que nós espíritas fazemos é: quem são os nossos filhos? Como assim, Max, quem são os nossos filhos? Sim, quem são eles? Eles chegam no ventre materno e uma mãe cuidadosa, que já teve mais de um filho, há de observar que eles não são iguais, não têm uma gestação igual à outra. Podem até se assemelhar, mas não são iguais. Cada um tem um comportamento gestacional que é relativo à sua condição espiritual. Olha o que diz Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha como ele foi direto. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Mas Santo Agostinho não disse nada de novo. Falou com outras palavras o que Jesus disse outrora: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O pai e a mãe projetam um corpo que vai servir de habitação para um espírito que vem do espaço. Por isso, ele nos disse: inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor. Não falou esforço, falou amor, em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada. Para espíritas, não espíritas, para ateus, não ateus, é a mesma regra. A alma vem do espaço e vem para habitar um corpo que está sendo modelado por essa própria alma, por instrumento humano, mas a alma não é humana. E é por isso que nós temos deveres, porque quando esse ser chega em nossa casa, ele é um enviado de Deus. E como nós vimos aqui, a nossa missão é aproximá-lo de Deus. Não importa o credo religioso de alguém.
Não importa até se não tenha credo religioso, mas tem que fazer com que essa pessoa aproxime-se de Deus. E como é que se aproxima de Deus? Amando ao próximo como a si mesmo, porque aí então ama a Deus sobre todas as coisas. E é por isso que ele nos adverte: ponde todo o vosso amor, para que se aproxime essa criatura de Deus. Porque há pais que não se cuidam com esse respeito e educam seus filhos com as melhores das intenções, voltada toda ela para o menino ter sucesso na vida material, mas não prepara para ter sucesso na vida espiritual. Ele vai ser bem-sucedido materialmente, vai ganhar dinheiro, vai ter uma vida confortável, mas vai chegar um momento que ele vai sentir o vazio existencial se ele não buscar por si mesmo, por ausência de conhecer a essência de que é feito. Por isso, disse ele, Santo Agostinho, lembrai-vos, então é uma lembrança, nós já sabemos disso em espírito, lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Aqui nós aprendemos que o filho não é nosso, o filho é de Deus. E nós vamos ter que prestar conta quando voltar para o mundo espiritual. Por isso que André Luiz diz assim, os pais respondem espiritualmente como cicerones, um guia que conhece um país que guia os seus visitantes. Dos que ressurgem, porque já surgiram várias vezes, no educandário, porque encarnar é entrar numa escola, no educandário da carne. Essa escola, se não for bem aproveitada, pode virar um hospital. Essa escola pode virar um presídio. O que você vai fazer dela corre por sua conta, por seu livre-arbítrio. E mais, não há solução de continuidade no processo evolutivo de qualquer um de nós. Tudo tem uma certa sequência lógica, que mesmo que haja a morte, desencarna e volta, não há solução de continuidade, não há interrupção. Por quê? Porque, excetuando-se os planos organizados para as obras especiais, são aqueles benfeitores que descem de tão alto para nos ajudar, como um Chico, como uma Mahatma Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, um Albert Einstein, como Francisco de Assis, esses ícones que são os conhecidos e aqueles que são anônimos também, excetuando eles, todo o berço de agora retrata o ontem que passou. Ninguém nasceu no berço que nasceu por acaso. Ah, Max, mas eu nasci numa miséria. Graças a Deus, meu filho. Você nasceu no berço certinho que você precisava. Ah, Max, eu nasci na opulência, tive tudo. Graças a Deus, você nasceu no berço que você precisava. Nem mais e nem menos. O que você vai fazer da miséria ou da opulência, corre por sua conta. Você vai fazer das oportunidades que você recebeu de uma família estruturada ou das oportunidades que você não recebeu de uma família desestruturada, corre por sua conta. É prova. Ninguém está neste mundo que é de expiações e provas por acaso. Por isso, o nosso berço no mundo é o retrato de nossas necessidades. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas existências que a precederam. Então não tenha dúvida, você tem muito mais reencontros do que encontros na sua encarnação. E muitas vezes, fora do lar, você percebe esses encontros ou reencontros. São aqueles amigos que você se afiniza tão rapidamente com eles que parece que é irmão. Isso é alma que você já viveu com ela há muito tempo. Então nós sabemos que os nossos filhos são espíritos, que os nossos filhos vêm com uma determinada proposta espiritual que é aproximá-lo de Deus. E nós sabemos que ele vem segundo as suas necessidades evolutivas. Se tem débitos, terá que quitar nesta encarnação através de créditos. Se tem problemas, terá que solucionar os problemas. Se tem culpa, terá que sair dessa culpa. E nós vamos falar disso. Então, é fundamental essa pergunta para os pais que enfrentam ou que enfrentarão a depressão. Qual a bagagem de nossos filhos? Como assim bagagem? Jesus disse,
que nós levamos conosco e trazemos conosco uma espécie de tesouro, que ele chamou de tesouro que a traça não corrói, que a ferrugem não consome, que o ladrão não mina e nem rouba. Esse tesouro a gente leva conosco quando a gente desencarna, e esse tesouro a gente traz quando reencarna. E esse tesouro é notado pelas predisposições. Esse tesouro reflete na sua personalidade. E o bebezinho tem personalidade. Desde o ventre. Já dá para notar a personalidade dele. As predisposições, as tendências, as vocações vão ficando evidentes na medida que se o observa cuidadosamente. Então, os nossos filhos não são tábuas rasas. Eles não chegam como uma folha branca que você vai escrever tudo novinho nele, não. Não é assim que funciona, não. É um ledo engano pensar assim. Os nossos filhos trazem bagagens que eles adquiriram antes, como qualquer um de nós, que podem ser maiores do que as nossas de pais, e que essas bagagens servirão de ponto de partida para os novos aprendizados e para as correções dos aprendizados mal feitos. Por isso que tem pessoas que têm mais facilidade para aprender certas coisas e mais dificuldades em outras. Significa que naquelas que têm facilidade, porque já aprendeu antes, está apenas recordando e retomando do ponto em que parou. Aqueles conhecimentos que estão difíceis é porque ainda não fez experiências em outras encarnações. Uma hora ele vai ter que começar. Eu lembro de uma aluna que fala, professor, eu não gosto de química de jeito nenhum. Trata de gostar, minha filha, você vai ter que aprender química mais cedo ou mais tarde. Não tem jeito. É assim que nós vamos ser, seres que vão adquirir a tal da sabedoria. Temos que saber tudo. É da lei que o espírito que se torna espírito puro tem que ter sabedoria e amor. Sem essas duas asas, não há ascensão espiritual. Por isso, os benfeitores nos disseram sobre as bagagens dos nossos filhos: não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são. Não sabeis nem o que elas foram e nem o que elas serão. Caixinha de surpresa na sua casa. Quem foi esse que está chegando na minha casa? Quem é esse bendito de Deus? As crianças, meus filhos, responderam eles, são os seres que Deus manda às novas existências e dá-lhes todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trate de uma criança de maus pendores, de más tendências, suas más ações são cobertas com a túnica da inocência. E aí muitos pais se perdem na educação, porque não querem corrigir, faz de conta que não vê aquela predisposição que está mostrando ali um espinho que vai ferir gente no futuro. E se não cessa esse crescimento, naquele momento em que ele é possível de ser cessado, terá que se ver lá na frente com os problemas. Nós temos que aprender a ser mansos, mas ser enérgicos. Falar com energia sem perder a doçura. E assim ajudar a disciplinar caráter. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eles eram antes, não. Eles não são puros. Eles têm aparência de. É a imagem que todos nós deveríamos ter um dia. E eles também. Temos que ter a aparência de puro. Foi por isso que Jesus diz que o reino dos céus, ou o reino de Deus, é para aqueles que se assemelham às crianças. Não são para as crianças, para aqueles que se assemelham a. Ou seja, tem aquela fase infantil nativa quando adulto. Vocês já viram como é que era Chico? Quanta gente achava que passava ele para trás, de tão bobinho que ele parecia ser. Uma criança é assim, você toma o pirulito dela. Se você for maldoso, né? Tomar um pequenininho para dar um grande, tudo bem, né? Mas tomar para você chupar, não pode fazer isso. Então, eles são simplesmente puros naquela fase bem inicial. Mas, nos momentos oportunos, eles mostram as suas predisposições. O como a criancinha está sendo formada no ventre já dá para saber quem é que está chegando. Uma mãe, por exemplo, que ama seu marido, e a hora que começa a engravidar, toma uma antipatia pelo marido do nada, esse do nada é do aspas. É o filhinho que está chegando, que tem problema com o pai. É um pretérito que está ali para se corrigir. O que o pai tem que fazer?
Conversar com ele, passar a mão no ventre materno e já começar a conversar com ele desde cedo. Ô, filho, seja bem-vindo. E de pouco em pouco vai se quebrando essa antipatia natural que a alma pressente uma na outra. Por isso que a gente vai com a cara de um e vai com a cara de outro. Já viram isso? Almas que se reconhecem, que se afinizam ou que se repelem. E na família isso é muito comum. Por isso, já desde o ventre, é possível perceber traços de uma possível depressão no futuro, desde que se saiba observar. Qual é a função da infância? Para que ela serve? E ela tem uma função claríssima, porque encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante o período infantil, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar em um adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los, não só os pais. Então, se ele é criado com a avó, com a tia, se ele é criado por um terceiro, se é adotado, isso não vem ao caso. Foi confiado e será perguntado para aquele que recebeu essa incumbência: que fizeste do filho que te confiei? E ai de você, ai de mim, ai de nós, se desprezarmos esses pequeninos. Por isso, quando você olha essas criaturinhas lindas, o gatinho e o bichinho ali, o menininho, você fala: ai, que bonitinho. Cuidado, atrás desse menininho bonitinho pode ter um espírito complicado, senhor, que vai dar trabalho para você. Mas que você comprometeu-se em recebê-lo, viu? Ou pode ter um espírito maravilhoso que vai ser o arrimo na sua vida. Vai ser aquele que vai te erguer nos momentos difíceis. Você não sabe quem está chegando na sua casa. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, é nessa fase que eles são como esponjinhas, é que se lhes pode reformar, corrigir o caráter, a essência da qual ele é, e reprimir os maus pendores, as más tendências. Passar a mão na cabeça é um péssimo negócio quando ele faz coisa errada, notoriamente errada, sabidamente errada. Reforçar comportamento é ruim, é reforçar comportamento que deveria ser erradicado com a sua ajuda. Ao contrário, quando ele faz uma coisa certa, reforçar o comportamento bom é o que deveríamos fazer. E isso, filhinho, empresta o seu carrinho para o coleguinha, ele não tem. Ah, tá, emprestei, mamãe. Olha que menino bom que você é, meu filho. Puxa o carrinho do menino. Meu filho, como é que você toma o carrinho do menino assim? Ah, eu quero brincar, mamãe. Ué, mas aí como é que ele vai brincar se você tomou o carrinho dele? Que tal você pedir para ele para vocês brincarem juntos? Você tem que conversar, ele entende tudo isso. É espírito, gente, que está reencarnando. Ele sabe claramente. E essas coisas que ele faz é por impulso da personalidade que ele é hoje portador. Porque até os 7 anos, prestem atenção nisso, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que ele compete no mundo. Então, a doutrina espírita nos ensina que a encarnação termina aos 7 anos. Não é tal, porque essa parte da nossa cabeça aqui, ó, é uma das últimas a fechar. Não é à toa que os neurocientistas já perceberam a quantidade de conexões que vão se fazendo nessa fase até os 7 anos. Ele está reencarnando. Se você prestar atenção, essas crianças do 0 ao 7, elas estão mais lá do que cá. É só você ver o tanto de hora que elas dormem. Passa a maior parte do tempo lá. Porque para vir para cá, a gente dá uma mão de obra, a gente quer ficar lá. E eles fazem tudo, mas tem que ficar tem compromisso, tem que assumir os compromissos. E aí vai pouco a pouco se desligando do mundo espiritual, porque aqueles amiguinhos imaginários, mas a esmagadora maioria deles não tem nada de imaginário. Estão conversando com espíritos que só eles veem, que eles têm mediunidade natural. Estão frouxos no corpo, então eles veem espírito como você vê a gente, do mesmo jeito. Para eles é normal. Por isso, as recordações deles do plano espiritual são mais vivas. E é muito comum você encontrar nessas pessoas que estudam a demonstração da reencarnação, criancinhas contando com detalhes como é que foi a reencarnação dela passada. São as janelas abertas durante um tempo, por causa dessa facilidade. Mas acontece que o tempo passa, se você não aproveitar do 0 ao 7, que é o tempo que eles são esponjinhas, assimilam. Se o pai briga com a mãe, ele assimila aquilo e aquilo penetra, viu?
Vai levar daquela briga lá dentro dele, está arquivada, lá na frente. Se o pai maltrata, se a mãe maltrata, você vai ver que está um consultório de tratamento depois para poder liberar desse trauma. Exceto se for um espírito elevado que assimila isso. Se não for um espírito elevado, como é o caso da maioria dos espíritos aqui desse planeta, forma-se traumas. E traumas são complicados. Por isso, nessa fase, o ensinamento é lúdico, mas tem que ter o ensinamento. Tem que ter a correção com aquela tranquilidade, porque aqueles movimentos que estão sendo corrigidos podem impedir uma bomba relógio chamada depressão instalada, que nós vamos ver, de aflorar mais tarde. Vamos falar um pouquinho disso. Se você não fizer isso, até a adolescência, que depois do 7 até a adolescência, dá para trabalhar muito ainda. Eles assimilam, já começam a impor as suas vontades com mais rigor, mas ainda são bem criaturas, bem dóceis. Mas nas adolescência, a coisa pode complicar. Olha o que Kardec perguntou para os benfeitores. Qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade? Especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? Kardec sabia que o espírito não se modificava. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria. E se mostra qual era antes de encarnar. Se você não fizer nada para que ele modifique a personalidade dele ao longo desses anos, ele vai se mostrar tal como ele era antes de encarnar. Se você contribuiu pior, ele vai ser pior do que ele era antes de encarnar, em termos dos traços. Se você trabalhar na educação dele, mesmo que ele seja difícil, ele vai ser melhor do que ele era antes de encarnar. Tudo depende do esforço que você aplicou na fase do 0 até por volta dos 14 anos, como média aqui de adolescência. Bem, esses são conhecimentos bem básicos da doutrina espírita que todos os pais deveriam ter, não só na doutrina espírita, mas sempre. Todo mundo que se propõe a ser pai devia estudar isso aqui antes, devia fazer, como tem lá na Igreja Católica, eles têm lá o curso, não sei de que lá para fazer, que nas casas espíritas também devia fazer isso, porque tem uns pais que entram nessa jogada sem saber nem onde estão entrando. E tem que entrar sabendo, porque quem sabe as regras do jogo lida melhor com o jogo. E o jogo é o jogo da vida. Você pode fazer alguém feliz ou infeliz, de acordo com o que você joga. Agora nós podemos falar de depressão. E a depressão é algo que nós não tratamos ainda neste planeta de uma maneira geral, e aqui no Brasil também, de maneira séria. A depressão, a dona Joana de Anjos, que é pandêmica, como foi a coronavírus. Só que a coronavírus mata, você vê morrendo nas UTIs. Essa aqui também mata, mas é devagarzinho. E ela é oculta, ela é sutil, ela se instala lentamente, se você como vai ver. E muitas vezes ela é desprezada. E outras vezes ela é caricaturada como se fosse alguma coisa que não tem importância. Quando ela é séria. Pode levar, inclusive, ao suicídio. De crianças. Lá em Brasília, na nossa casa espírita, que nós trabalhamos na segunda-feira de tratamento espiritual, fazemos todas as segundas, as pessoas vão lá, são leitos em que elas deitam e a gente fica num processo de tratamento espiritual de quase 1 hora. Nós temos vários casos que chegam, porque são casos que não podem ser publicados. Crianças de 8 anos, eu fiquei sabendo, se suicidaram. Crianças de 12 anos, adolescente de 14. E conversando com um bombeiro, amigo nosso, ele falou, Max, você não tem noção da quantidade de suicídios que existem. Porque não pode ser revelado. Você fica sabendo daqueles próximos de você. Por exemplo, tem um prédio do lado nosso, a pessoa pulou do prédio lá, eu fiquei sabendo. Mas se não fosse alguém me contar, eu nem ficaria sabendo, porque não pode divulgar. Mas não enganem-se. É muito, mas muito grande o número ainda. E Kardec, quando escreveu a Gênesis, antecipou isso. Nós estamos numa era de transição planetária. E a causa do suicídio tem muito a ver com a causa da depressão. Mas qual que é a gênese da depressão? Ou de onde ela nasce? Primeiro, precisamos saber que ela é uma enfermidade psicossomática, ou seja, ela tem o psiquismo e tem o corpo. As duas coisas têm que ser tratadas. Então, o espiritismo jamais vai dizer para você, trate só o espírito. Nunca. Você vai ter que tratar o corpo, porque os dois interagem. Então, nunca despreze os remédios que os médicos implantam como
uma alternativa, uma minimização da dor que a criatura está enfrentando. Pode-se afirmar, diz Dona Joana de Ângeles, que a depressão é a ocorrência que se manifesta como um distúrbio do todo orgânico e resulta de problemas do quimismo neuronal, com a falta de alguns neurocomunicadores responsáveis pela alegria, responsáveis pelo bem-estar, pelo afeto, tais como a dopamina, a serotonina, a noradrenalina. Esses componentes, com o processo depressivo, deixam de ser produzidos no organismo humano e a pessoa experimenta essa falta de alegria. Porque as sinapses que se formam nessas comunicações deixam de se formar e não há o processo de levar a sensação de alegria, a sensação de bem-estar, de afeto. Veja como são as pessoas que têm depressão, elas se fecham, se isolam, perdem a vontade de viver numa grande quantidade de vezes. Porém, gente, só o quimismo orgânico não é o ponto. Porque se nós aprofundarmos a sonda investigadora a respeito desse cruel distúrbio comportamental, são palavras da Dona Joana de Ângeles, distúrbio comportamental, a depressão é uma doença do comportamento, é uma doença em que o comportamento está em distúrbio e sempre está vinculada à área da afetividade. Se nós levarmos a sonda de nossas observações mais fundo, nós vamos ver que essa doença se exterioriza, ela nasce em razão do doente, e não em razão do corpo, que é sempre o espírito reencarnado em processo de reequilíbrio dos delitos anteriormente praticados. Agora nós vimos, não há solução de continuidade. Nasce no berço que precisa, com o corpo que precisa, com as situações que precisa. Nem mais e nem menos. Todos nós, quando nascemos, já trazemos isso instalado em nós. Assim como a puberdade. Começou a nascer barba em mim com alguns anos de vida. Começou a nascer dente com alguns anos de vida. Todos esses processos estão biologicamente instalados. E na hora certa eles vêm. Da mesma forma, o psiquismo. Na hora certa eles vão se manifestar. Então, a nossa doença do comportamento nas crianças pode aparecer desde cedo, como pode aparecer num adulto com 80 anos que nunca viu falar em depressão e vai ter depressão com 80 anos. Porque o reloginho psíquico estava instalado. E como ele não fez nada, ou o que fez não foi suficiente, aquele relógio entra em atividade. Se ele compensa isso com a atividade, no bem principalmente, esse reloginho não vem à tona porque ele compensa o mal com o bem. Ele compensa o negativo com o positivo. E ele anula, como na matemática, os seus débitos íntimos. Por isso, gente, a depressão tem a sua gênese no espírito, não no corpo. Por isso que não adianta tratar só o corpo. O espírito que reencarna com alta dose de culpa, preste atenção nisso. Toda depressão, não há exceção, está associada a uma alta dose de culpa. Quando renteado ou renteando no processo da evolução sobre fatores negativos que lhe assinalam a marcha e de que se não resolveu, esse é o problema, por liberar-se em definitivo. Gente, a doutrina de Jesus é fantástica. Porque ela ensina você que você pode errar. Lembra de Jesus? Atira a primeira pedra daqueles que estiver sem pecado. Significa que você erra, porque você está no mundo de expiações e provas. Nenhum de nós acerta tudo da primeira vez. O problema não é errar. O problema é reincidir no erro conscientemente. Fazer por maldade. Isso agrava. Porque depois que a criatura se dá conta do que fez, às vezes ela está fanática, por exemplo, um desejo de vingança, ela se perde naquele desejo e ela não se abre para nada mais. Ela fica naquele círculo vicioso e a hora que ela executa aquele processo, que ela acha que vai se satisfazer, aí que ela vai sofrer mais. Porque além de ter vingado, ela não se liberou do problema. E quando ela se der conta do que ela fez, ela não conseguirá viver com o que ela fez. Isso chama complexo de culpa. Isso chama remorso. E isso fará com que ela tenha que corrigir o que ela fez contrariamente às leis divinas. E é por isso que a primeira coisa que ela precisa ter, para não se perder no remorso, para transformar o remorso em arrependimento, é lembrar-se que ela pode errar. Que ela tem o direito de errar e ela fazer uma coisa que se chama auto-perdão. Eu errei,
Sei que errei, não tem ninguém responsável pelo erro, fui eu, mas eu quero reparar. O que eu fiz não está certo, eu sei que não está certo, minha consciência não está em paz e eu não durmo em paz. Eu quero reparar. Esse é o primeiro ponto. Ela sai do remorso e vai para o arrependimento, porque aí ela vê luz no fim do túnel. E aí ela começa a se esforçar para fazer diferente, para fazer de novo o que ela fez, ao contrário. Esse é o problema de quem não fez isso, que entra na encarnação e traz isso dentro dela. Em determinado momento, isso vai aflorar e vai nascer como processo de depressão se ela não fizer nada nesta encarnação. Por isso que é uma bomba relógio que a gente instala em nós mesmos pelo nosso passado. O berço de hoje é o resultado do nosso passado. Por isso, quando renasce o self, o que é o self? A sua essência, que está assinalada pelas heranças pregressas, no momento em que se dá a fecundação. Olha como funciona. Imprimem-se, impregna-se, é magnetismo. Aquilo vai se impregnando nas primeiras células os fatores necessários à evolução do ser. Então, se você precisar ter um problema que você lá atrás causou, vai ser impressa aonde você precisa ter. Então, se a minha mão foi motivo de escândalo, eu vou ter problema na mão. Eu vou ter problema na mão. Se eu fizer o bem pode compensar isso. Eu vou saber que eu ia ter problema na mão, mas não tive, porque, de alguma forma, o bem anula o mal. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Por isso que quem faz caridade nunca se arrepende. Mas quem não faz, pode e vai se arrepender. Que oportunamente, olha a bomba relógio, se manifestarão no caso de culpa ou de mágoa, de desrespeito a si mesmo, de um suicídio anterior e de outros desmandos frente à lei divina, e vão se manifestar na forma de depressão. Então, depressão nada mais é do que a exteriorização de débitos de consciência que eu tenho para com a consciência cósmica. Culpa. Ninguém consegue viver em paz carregando culpa. Quando essa culpa ela está envolvida pelo passado, a gente percebe isso pelos aqueles sintomas de mal-estar íntimo que a gente experimenta. E a gente tem que tratar. É como a água suja num copo, tem que diluir, colocar água limpa. E a água limpa chama-se fazer o bem. A inevitável transferência de dramas e tragédias de uma para outra existência carnal ressumam, afloram, aparecem como conflito avassalador. A princípio, em manifestações de melancolia, de abandono de si mesmo, de desconsideração pelos próprios valores, de perda de autoestima. A pessoa começa a não mais se vestir direito, não se preocupa mais em sair, conversar. Ela vai perdendo aquelas essências do autoestima que todos nós temos que ter. Por isso que quando você convive com uma pessoa, se você está preocupado com ela, você consegue perceber isso. Porque esses sinais são transmitidos. A depressão não vem sem sinais. Nós falamos em melancolia. Conflitos que podem levar à depressão. Tem os conflitos gerados pela insatisfação, que são os mais abundantes nos casos de depressão. Na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento efetivo, porque são sinônimos, como nós vimos, é uma doença do comportamento, encontra-se a insatisfação do ser em relação a si mesmo, que não foi solucionada. O que é a relação que nós estamos falando de insatisfação consigo mesmo? Você não está bem com você por dentro, porque tem um complexo de culpa instalado que você não resolveu, e aí você fica insatisfeito com você mesmo. Quando o complexo de culpa é pequeno, o impacto na nossa vida é pequeno, mas quando o complexo de culpa é grande, aquilo pode se transformar numa depressão severa. E olha a palavra que nós grifamos em azul, que não foi solucionada. Você precisa solucionar. Terapia. Trabalho no bem. Sentimento de gratidão, como nós vamos ver, são muito fáceis de ser usados. Predomina no self, na sua essência, um conflito resultante da frustração de desejos não realizados. Você queria fazer o bem, você queria amar a pessoa, mas a pessoa te traiu e você tem ódio por ela. Na verdade, o ódio é o amor doente, nos quais impulsos agressivos se rebelaram, ferindo as estruturas do ego, aquilo que é o seu capricho, a sua essência, não a sua essência, a sua parte externa, que emerge
Olha a expressão dela, em surda revolta, surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade. O depressivo geralmente ignora a realidade. Ele não quer saber se tem sol, se não tem sol, não quer saber o que está acontecendo, ele se isola. Porque é uma forma de rebeldia que ele não consegue lidar ainda. E nós temos que aprender a lidar. Os seus anelos, ou seja, os seus desejos e prazeres disso resultantes, porque não atendidos, convertem-se em melancolia. Melancolia é um estágio de tristeza. É um estágio de tristeza. Existem outros estágios de tristeza. A melancolia é o primeiro e mais preocupante, porque a melancolia, ela se expressa em forma de desinteresse pela vida e pelos seus valiosos contributos, experienciando gozos masoquistas a que se permite em fuga espetacular do mundo que considera hostil por lhe não haver atendido às vezes. Um caso de melancolia clássico está no livro Domínios da Mediunidade. André Luiz e a equipe vai fazer a visita em um museu e quando eles vêm tem uma moça agarrada a um espelho. E quando alguém chega pensando em levar aquele espelho que poderia ser comprado, a pessoa começa a se sentir mal, que a moça segurava o espelho e imprimia sem perceber, de forma inconsciente, fluidos que saíam dela e fazia a pessoa se sentir mal. Aí a pessoa já se afastava do espelho. Aí o André ficou sem entender por que isso. Aí foi contar a história. Quando ela morava na França, o rapaz, que era noivo dela, havia prometido se casar com ela. Só que o rapaz veio para o Brasil, numa condição de aventura, para poder fazer fortuna, e deixou com ela esse espelho que era o símbolo que ela tinha do amor por ele. Só que ele nunca voltou. Nunca voltou para casar. E ela nunca conseguiu assimilar isso, diluir isso, e se apegou a esse espelho como se esse espelho fosse a coisa certa de que um dia ele voltaria. Desencarnou. E desencarnou agarrada ao espelho. E todo mundo que chega para pegar o espelho, ela afasta inconscientemente. Isso é um desejo não satisfeito. Que quando essa mulher encarnar, ela vai encarnar com a melancolia, aquela coisa assim do vago que vem nela, que ela não vai saber de onde que ela está experimentando. São as ondas do pretérito invadindo o consciente e aquela pessoa se perde no passado que ela não consegue entender. Sabe aqueles vazios que a pessoa some, que você fala assim, a pessoa, onde que ela está? Ela está vivendo o passado, que está evoando de dentro dela. Se ela não tratar, como é que ela precisa tratar? Nós vamos ver. Mas tem um outro estágio de tristeza, que se chama nostalgia, que pode ser uma tristeza boa. Pode proceder de existências passadas, daquele espírito, ou das ocorrências do atual. Então, por exemplo, se você teve uma namoradinha ou namoradinho, que foi aquele amor da sua vida, e naquela época estava passando uma música que você adorava ouvir com ela, mas aí, por uma razão ou outra, vocês fizeram um acordo, você entrou com a parte de trás e ela fez aquele chute na sua parte de trás e você ficou sem ela. Toda vez que toca aquela música, vai falar assim, ai meu Deus, que saudade daquele tempo que ela não tinha me mandado catar coquinho, como diz o outro. Isso é uma nostalgia atual. Você ouve a música te leva para lá. Por quê? Porque aquilo você viveu. Então isso é um desejo satisfeito que você não pode satisfazer mais. Não pode. É uma coisa que você gostou tanto, mas que você não tem mais e não pode reviver. Isso é normal. Se você ouvir isso uma vez ou outra. Agora, se você ouvir toda hora a música e toda hora você está doente. Aí a coisa complicou. Porque a nostalgia reflete evocações inconscientes. Você não se dá conta de que está fazendo isso. Pode ser uma música que ativou, pode ser você mesmo que ativou sem perceber. Que parecem haver sido ricas de momentos felizes. Sim. Que não mais se experimentam. Toda a perda de bens e de dádivas, de prazer, de júbilos, que já não retornam, produzem estados nostálgicos, isso é normal. Essa apresentação é saudável, não tem problema nenhum. Agora, quando se incorpora ao dia a dia, gerando tristeza e pessimismo, torna-se distúrbio que se agrava na razão direta em que reincide no comportamento emocional. Então a pessoa está vivendo aquilo é doença. Por isso que a dona Joana de Anjos diz assim, a depressão é sempre uma forma patológica do estado nostálgico. Então o estado nostálgico e incidente o tempo todo é uma doença. Assim como
a melancolia. Agora veja bem a diferença. A melancolia você não se satisfez, não conseguiu satisfazer o seu desejo. Na outra você conseguiu satisfazer, mas não consegue voltar a fazer de novo. Então, dois estados que tem que ser cuidadosos. Então, se você tem um filho muito taciturno, cuidado. O que está parado? O que está vindo? O que está sendo evocado inconscientemente dentro dele? Você tem que começar a observar. Você não sabe. E você tem que começar a observar e aos poucos ir entendendo. Mas tem também conflitos. Tem uma porção deles, nós elencamos só 2 aqui. Os de origem perinatal. Porque quando o self, ou seja, a essência, do que é o próprio espírito na essência, experienciou a amargura da mãe que não desejava o filho, ou do pai violento, que ele no ventre ele sente isso, dos familiares irresponsáveis, das pelejas domésticas, aquelas brigas, da insegurança, enfim, no processo da gestação, toda hora ameaçado de ser abortado. Gente, isso produz sucos profundos que vão se manifestar mais tarde como traumas, como conflitos, como transtornos de comportamento que podem virar depressão. Olha, quando uma pessoa engravida, eu já falei isso aqui em outra oportunidade, ela deveria buscar situar-se em lugares em que ela encontre músicas tranquilas, lugares tranquilos, sempre que possível. Evitar pessoas ruidosas, evitar essas festas ruidosas, porque tudo isso impacta sobre quem está chegando. Conversar com a criança, ambos, pai e mãe, todos os dias, você é muito bem-vindo, preparar o enxoval com todo o carinho, amor. O Espírito sente tudo isso. Nossa, filho, como te esperamos tanto tempo, muito bom que você esteja aqui. Agora, uma mãe que está pensando em abortar o filho, está mandando as emissões mentais para ele. E pode causar um trauma. Como é que se instala a depressão? A depressão se instala pouco a pouco, esse é o problema. Por quê? Porque as correntes psíquicas desconexas, aquelas que vêm em evocação inconsciente, elas desencadeiam, desarticulam vagarosamente o equilíbrio mental. Por isso que ela vai se instalando pouco a pouco. Veja só, quando você tem o presente, você está totalmente voltado para o que está acontecendo aqui. Mas se coisas do passado começam a entrar nesse campo do presente, você começa a dividir o seu presente com o passado. Aí você gasta tempo pensando naquilo que é do passado e não gasta tempo pensando naquilo que é o que você deveria estar fazendo, que é se melhorar, crescer, evoluir, progredir. Então, quando esse movimento vem de maneira que é desconexo, ou seja, doentio, pior ainda, porque você não vive um passado saudável e esse passado toma lugar do presente. Aí a pessoa vive esse, ela é escrava desse processo. E é esse o cara ou a cara que está com depressão. Porque ela está vivendo esse momento, que é o passado aflorando nela agora. E quando ela vem se exteriorizando dominadora, suas raízes estão fixadas no painel da alma. A alma que geralmente é rebelde ou receosa, medrosa de prosseguir nos compromissos que ela abraçou antes de encarnar. Porque quando ela encarnou, ela pediu ajuda àquela família. Eu quero ajudar, me ajuda a me livrar desse complexo de culpa. Pode ser aquele filho que tem um problema com o pai, que quer se livrar da culpa que ele tem com esse pai. Pediu para nascer com esse pai. O caso do Segismundo e do Adelino no livro Missionários da Luz é o caso típico. Ele matou o Segismundo e depois matou o Adelino e depois pediu abrigo no ventre da mãe, que ele também colocou numa situação complicada, para poder resgatar esse débito de consciência que ele tinha com aquela pessoa. Então é nessa hora que essa aproximação, desde a hora do cuidado, de passar a mão no ventre, até a hora que o pai beija a criança, a mãe beija, conversa, tudo isso vai quebrando as animosidades, pouco a pouco. Se persistir nesse trabalho, as animosidades vão se diminuindo até não existirem mais. Faces as suas cáusticas manifestações, quando ela já está instalada, a terapia de emergência faz-se imprescindível. Embora os métodos acadêmicos vigentes, pura e simplesmente, não sejam suficientes para erradicá-los. De novo, chamamos a atenção. Aqui nós estamos falando em continuar o tratamento, porque o tratamento minimiza os problemas que a depressão imprime. Mas solucionar é espiritual. E como que eu lido com isso? A gente já sabe que a doença é da alma. Por isso tem que ser tratada na alma. Quando ela se insinua, é a fase mais fácil. Em você, em mim ou em qualquer um dos nossos filhos. Toda vez que uma ideia, por exemplo, você tem muito atenção nisso, uma ideia prejudicial começa
aparecer na tela do seu pensamento, começa a obscurecer a sua razão, você começa a pensar naquilo muito frequentemente, olha, antes disso acontecer, começa a fazer prece. Não foi por acaso que Jesus diz, vigiai e orai. Então, se você começa a perceber que o pensamento que não é saudável começa a querer invadir você, faz oração, porque senão daqui a pouquinho você vai gostar daquele pensamento e ele vai tomar conta do seu. Isso é igual uma teia de aranha que vai fechando. E aí se você faz a prece, o que é que acontece? Você sai de uma frequência vibracional e vai para outra. Então aquelas ondas desconexas, elas não vão tomar o canto delas. Outra forma, trata de ter gratidão, agradecer a Deus por tudo, por tudo. Você nasceu, teve uma oportunidade maravilhosa. Agradeça a Deus, porque quando você começa a agradecer, você vai diminuindo os impulsos dessas ondas desconexas geradas pela culpa. Recebendo ou não o tratamento especializado, porque algumas pessoas não podem. Pessoas de baixo estado social, muitas vezes, nem têm consciência disso. Sempre, independente de ter ou não, aprofunda a terapia espiritual e reage. Tem que reagir. A reação, por exemplo, da prece é uma reação. Fazer o sentimento de gratidão ficar mais frequente é uma reação. Terapia espiritual. Nós já conhecemos os passes, a água fluidificada, o tratamento espiritual na casa espírita, mas nós precisamos nos abrir para o amor. Porque quando nós nos abrimos para o amor, nós combatemos essas ocorrências depressivas, porque nós nos vamos movimentar em paz na área da afetividade com o pensamento de Deus. Porque quando você faz o bem, você cria ondas de simpatia em seu favor que você não nota. É como diz o ditado, o universo começa a conspirar a seu favor, e isso é uma realidade. Porque você gera e, como reflexo, volta para você. Por isso, trabalha com desinteresse, fazendo pelo próximo o que você diz que o próximo não te dá. Evita a hora vazia, tem que ter uma agenda. Todo dia que você levanta, você tem que saber o que vai fazer. Não pode ter hora vazia, porque a hora vazia é onde mora determinadas coisinhas ruins, é onde você tem espaço para nascer essas evocações inconscientes. Se o seu tempo está preenchido com coisas edificantes, nobres, nossa, você está garantindo que esse processo não vai aflorar. Mas também, trabalhar demais para fugir da depressão não funciona, porque isso é fuga psicológica. Mais cedo ou mais tarde ela te alcança. Treina, adestra-te mentalmente, é um exercício mental, na resignação. O que você não pode mudar, aceite, porque tem razões que você não consegue entender, mas que tem razões para que isso esteja acontecendo. E isso faz com que você lide melhor com todos os problemas, mesmo quando você não consiga mudá-los. E quando você estiver sitiado pela ideia depressiva, trata de alargar o campo do raciocínio e combate o pensamento pessimista. Aqui tem muita similitude com o suicídio. É um pensamento que começa a invadir a cabeça da pessoa, e como ela não combate, esse pensamento passa a ser único e vem a monoideia. E aí a pessoa não consegue sair sozinha disso. Quem se habilita na ação bem conduzida e dirige o raciocínio com equilíbrio, não tomba nas redes do bem urdido da depressão jamais. Enfim, o hábito saudável da oração, dos bons pensamentos, através de leituras edificantes, dos diálogos que enriquecem o ser interior, da fluidoterapia, da água fluidificada e reticências, porque são várias as maneiras de você fazer, tudo isso te faz vencer a depressão. Por quê? Porque toda angústia dilui-se na água corrente da paz. Não tem nada, absolutamente nada, que vença essa água corrente da paz. E toda vez que você está fazendo aquilo que nós falamos lá atrás, fazendo prece, fazendo bem, procurando se edificar, você está criando paz em você. E é um fluxo que você está estabelecendo, corrente. E quando isso passa por você, vai diluindo as suas ondas desconexas e você vai ficando cada vez mais livre disso. Mas atenção, a paz é fruto que surge em momento próprio, após a germinação e desenvolvimento do bem no coração. Então, esse é um bem que você precisa criar em você. Eu preciso criar em mim. Nós precisamos criar em nós. Ninguém fará isso por nós. Então, se a depressão não nos alcançou, e nunca nos alcançará, mesmo que tenhamos complexos de culpa guardados, hein? Porque ele vai ser diluído na corrente do bem que gera a paz. E para nós encerrarmos, pessoal, lembremos de Provérbios, lá no Velho Testamento, gente.
ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Aquela educação que você fez naquela criancinha de 7 anos, 10 anos, 14 anos, nunca será perdido. Se o coração é endurecido daquele espírito, ele não assimila, ele é rebelde, ele é reticente, não tem problema não, a semente está lá. Se ele não conseguiu assimilar e germinar aquela semente no coraçãozinho dele, daquela fase que ele teve, a vida vai fazer com que a dor, como que rasgue o coração, como se rasga o solo para a semente penetrar. E aí a dor fará o que o amor não fez efeito, porque o espírito foi resistente. Não se preocupe, a semente está lá. Na hora que ele estiver passando pela dor, ele vai lembrar das suas palavras que você falou, e aquilo vai nascer nele, ele vai dizer, meu Deus, como eu fui tolo e não ouvi minha mãe, como eu fui tolo e não fazia o que meu pai me dizia. Está nele, não se perca nunca a esperança. Os pais espíritas, disse André Luiz, podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã, é água corrente da paz. Para que os companheiros recém-encarnados, olha a expressão dele, companheiros, apesar de estar no papel de filho, são seus companheiros, possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. Sempre renascer é começar um novo ponto de partida. Uma pergunta para as nossas reflexões finais. O que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? Como disse Santo Agostinho agora, a mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Isso muda tudo, viu, gente? Isso muda tudo. Porque tem dupla responsabilidade. É o meu filho, não, é filho de Deus também, meu Deus, e agora tem que responder para dois, para a minha consciência e para Deus. Muda tudo. Se o seu filho partir antes de você, você vai mudar até o modo de ver como você vai encarar a partida dele. Ao invés de falar que perdeu o seu filho, obrigado, Senhor, pelo tempo que ele ficou comigo. Você muda o seu jeito de ver as situações. E assim, desde a infância, disse Emmanuel no livro Consolador, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os espera. Ninguém veio aqui a passeio. Nasceu no berço de ouro, vai ter trabalho e luta. Nasceu no berço miserável, vai ter trabalho e luta. Cada um segundo as suas necessidades. Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade. Ela não pode tudo, não. E ela tem que saber disso desde pequenininha. Precisa ser controlada as suas atitudes, que são reflexo da personalidade do espírito, e consertar suas posições mentais, aquelas ideias preconcebidas que o espírito traz. Por que tem certos espíritos que não aceitam certas ideias novas? Porque tem concepção anterior forte que leva tempo para diluir. E se mesmo assim não funcionar, olha o que diz Emmanuel, buscará na piedosa mãe de Jesus. Faça-se na serva, Senhor, a tua vontade. O símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança. Nunca trata um filho com agressividade, mas nunca deixa de falar para o filho o que ele precisa ouvir. Nunca. E perseverança, nunca desiste do filho, mesmo quando ele desiste de você. Porque mais cedo ou mais tarde, a ovelha trasmalhada volta ao redil. E é por isso, gente, que Jesus nos disse, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eles são filhos que o Pai nos confia. E nós podemos ajudá-los a solucionar os seus próprios problemas, que podem gerar depressão se não ajudarmos. Desde cedo. Depende de nossos interesses e o modo de enxergá-lo, com olhos, não de um ser que veio com uma página branca, mas de um ser que veio com seus problemas e com as suas bênçãos. Todos nós somos portadores de bênçãos e problemas. E assim, gente, esperamos que isso seja elemento de raciocínio, de análise para todos nós, para que possamos cuidar uns dos outros melhores. A gente se enxerga no outro, o outro se enxerga na gente, e assim podemos auxiliar-nos uns aos outros. Muita paz a todas, muita paz a todos, e muito obrigado por sua atenção. Agradecemos ao Max pelas reflexões tão importantes acerca da família, do papel de filhos, pais,
A edificação de um lar, com certeza, ela não passa só pela construção intelectual, o aprendizado intelectivo que conferimos aos nossos filhos, mas talvez, em soma, mais importante, e desde os primeiros momentos, a moral cristã é que realmente edifica em nossos rebentos aqueles aos quais Deus nos confiou a construção para a vida eterna. Não estamos a passeio, como você disse, né, Max? Nem os filhos, nem os pais. Pelo contrário, seremos convocados à prestação de contas nas responsabilidades que nos foram conferidas. E a doutrina espírita, ela nos dá a dimensão dessa responsabilidade, nos dá o papel que devemos ter e nos dá também os mecanismos e os caminhos a seguir. Se não seguimos antes, partimos a partir de agora. Se não partimos agora, amanhã também é uma nova oportunidade, um novo momento. O importante é nunca desistir, perseverar sempre. Que Jesus, então, Marcos, abençoe, o ampare nessa jornada. Mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade. Sai de Brasília e vem para cá nos assistir. É sempre muito atencioso conosco. Partindo para o nosso segundo momento, onde teremos o passe, a gente convida aos médiuns passistas que, por favor, dirijam-se até nossa cabine de passe para o preparo a este momento. Solicitamos ainda aos nossos irmãos que permaneçam em oração, que permaneçam em vibrações aqui junto ao salão. Qualquer tipo de auxílio espiritual, ele é conferido não apenas no momento da imposição das mãos, mas o verdadeiro remédio ele é conferido aqui, na instrução, na nossa melhoria, na forma nova de enxergar as situações. Então, o que a gente pede a todos permaneçam tranquilos, permaneçam em oração e em vigilância nos seus assentos. Tá? E só de uma maneira rápida, para a gente poder finalizar também, o momento hoje, como a gente disse logo no início, é extremamente importante e civicamente belo para o nosso país. O papel do espírita, em especial, destaco de forma bem tranquila isso. Neste momento, é o momento da oração, da vigília, da tranquilidade, para que a gente possa manter a harmonia espiritual no nosso mundo menor, vamos dizer, em nós mesmos, no nosso lar, e também na nossa pátria. Tá? Então, que evitemos qualquer tipo de excessos, mas que saibamos também, através das nossas responsabilidades civis, a que todos somos convocados, também proferir as nossas decisões, com respeito, com vigilância, com harmonia, mas principalmente com amor, que é a principal lei a que devemos seguir. Senhor Carlos, a gente pede gentilmente para que ele possa fazer a nossa prece final e logo em seguida o nosso irmão Leandro vai conduzi-los até o passe. Que podemos ir em paz aos nossos lares, meus irmãos. Obrigado, fiquem com Deus. Convidamos todos a fechar os olhos e a nos concentrarmos em prece. Agradecemos essa noite que nos reuniu, que aproximou nossos corações. Agradecemos essa noite a aproximação que os nossos corações se fizeram ao lado daqueles que nos inspiram, que verdadeiramente nos amam, que clareiam as nossas vidas, que promovem paz, harmonia e equilíbrio. Agradecemos àquele que em mente recordamos, proferiu suas palavras que continuam ecoando até hoje. Que a paz seja em vós. Esta noite, com os nossos corações
repetimos para nós e para todos. Que a paz seja em nós, à nossa volta, na nossa casa, no nosso trabalho, entre os irmãos. Falamos de criança, de jovem, e todos nós temos um pouquinho de jovem e de criança ainda. Lembramos de sonho bom. Desejamos com todo o coração que esse sonho bom de paz se cumpra hoje e amanhã. Que assim seja.